Saudações, a aula de hoje é sobre plano de emergência e será baseada na IT 16, a IT que trata sobre o plano de emergência. Os objetivos da aula serão, portanto, compreender a função e a relevância de um plano de emergência em uma planta e analisar criticamente o plano de emergência. Então, para iniciar a aula sobre plano de emergência, vamos ao conceito de plano de emergência. E aí eu trouxe aqui a definição expressa da IT, é importante que vejamos para que possamos analisar alguns pontos específicos. Então, plano de emergência é um documento estabelecido em função dos riscos da edificação e encerra um conjunto de ações e procedimentos a serem adotados, visando a proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio, bem como a redução das consequências de sinistros. Então, vejam, o plano de emergência ele é estabelecido em função dos riscos da edificação. O plano de emergência deve prever os riscos da edificação e, em função desses riscos, o plano de emergência deve prever quais serão as ações e procedimentos a serem adotados para minimizar os riscos de forma ordinária e também as ações a serem adotadas diante de um sinistro, diante de um incêndio ou outra qualquer emergência, para que, quando houver esta emergência, toda a população da planta, toda a população da edificação já saiba o que fazer, tenha sua função definida previamente no plano de emergência. O planejamento, em regra, é essencial. E o plano de emergência é um planejamento para minimizar os riscos da edificação e para que todo mundo saiba o que é necessário fazer diante de uma emergência, dado que, se quando houver uma emergência, as pessoas não souberem o que fazer, não tiverem suas funções previamente definidas, haverá uma grande confusão. A chance de confusão será maior. Será mais fácil poder dar errado. E ações simples, como, por exemplo, ligar para a emergência, pode não ser tomada imediatamente, pode demorar. Então, para evitar confusões, para evitar demoras, para evitar duplicidades de ações, para evitar todos os problemas decorrentes de uma emergência, para minimizar esses problemas, é preciso que todos os ocupantes da edificação saibam o que tem que fazer. Todos os ocupantes da edificação saibam quais são os riscos da edificação. Sabendo previamente, quando ocorrer o sinistro, a chance de uma resposta ao sinistro de maneira organizada, otimizada, será bem maior. Falando sobre aplicação, já sabemos que o instrumento normativo que define quais medidas de segurança são necessárias nas edificações é o Decreto 16.302 de 2015. Então, o decreto tem tabelas específicas para cada tipo de edificação em razão de sua ocupação, área construída e altura. E estas tabelas dizem quando o plano de emergência será necessário ou não. Aqui trago um exemplo, a tabela 6H2 do decreto, a tabela que refere-se ao grupo H, e o plano de emergência é exigido para o grupo H, divisão H3. Os objetivos da IT 16 são estabelecer os requisitos para elaboração, manutenção e revisão do plano de emergência contra incêndio e pânico,
fornecer informações operacionais da edificação ao Corpo de Bombeiros e padronizar e alocar as plantas de risco de incêndio nas edificações. Vejam, dá para perceber que a IT-16 não visa apenas a elaboração do plano de emergência, mas ela também traz outras duas ferramentas essenciais para atendimento a ocorrências, para procedimentos necessários após uma emergência. Ou seja, a IT visa fornecer informações operacionais da edificação ao Corpo de Bombeiros. Ela visa que o Corpo de Bombeiros saiba quais são as informações da edificação ao atender a ocorrência e também visa padronizar e alocar as plantas de risco para que também fiquem disponíveis para o Corpo de Bombeiros quando este for atender uma ocorrência. Então, a IT-16, além de estabelecer os requisitos para a elaboração do plano de emergência, ela também visa fornecer ao Corpo de Bombeiros informações da edificação e visa alocar e padronizar as plantas de risco. Como, o que é planta de risco, como essas informações operacionais seriam fornecidas, é o que vamos ver ao longo da aula. Então, os requisitos do plano de emergência estão previstos na própria IT. A IT traz um modelo de plano de emergência e um exemplo do plano de emergência. Então, o plano de emergência, a IT facilita a confecção do plano de emergência no momento em que ela traz o modelo, explica direitinho quais são todos os tópicos que devem ser abordados, e a IT também traz um exemplo do plano de emergência, justamente para diminuir as dúvidas dos profissionais que estejam elaborando. Então, basicamente, o plano de emergência tratar-se-á da descrição da edificação ou área de risco, bem como dos procedimentos básicos de emergência contra incêndio. Sendo assim, no plano de emergência, o profissional responsável por sua elaboração deve descrever a edificação e deve colocar os procedimentos básicos de emergência contra incêndio. Então, a IT facilita esse trabalho ao trazer o modelo e explicar como deve ser o preenchimento. Além, claro, de trazer um exemplo. Então, este é o modelo do plano de emergência e este modelo pode ser conferido na própria IT-16. E além deste modelo, como já falado, a IT possui um exemplo. Então, vamos falar sobre a elaboração do plano de emergência. Já vimos que o plano de emergência é um documento estabelecido em função dos riscos da edificação. Ele é produzido em função dos riscos da edificação. Então, é preciso saber quais são esses riscos. E esses riscos serão sabidos através de uma análise preliminar de riscos de incêndio. E qual profissional que pode realizar o plano de emergência? Profissional da área de segurança e que o conselho permita esta elaboração. Então, se o conselho permitir a elaboração do plano de emergência, o conselho de classe de determinado profissional permitir a elaboração do plano de emergência a ele poderá fazer o plano de emergência. Além disso, o plano de emergência deve, claro, estar integrado com os outros planos da edificação. Ou seja, o plano de emergência deve estar em consonância com
qualquer outro plano que tenha na edificação, dado que, se planos da mesma edificação forem divergentes, entrarem em conflito, as ações a serem tomadas para diminuir o risco serão mais confusas. As ações a serem tomadas diante de uma emergência serão mais confusas. Sendo assim, deve haver uma interface do plano de emergência com todos os outros planos da edificação. Portanto, como já foi falado e mostrado no exemplo do plano de emergência, as informações mínimas que devem constar no plano de emergência são as informações detalhadas da edificação. É necessário descrever a edificação, as características da edificação e os procedimentos em caso de emergência. Então, são essas as informações mínimas a serem constadas no plano de emergência. Informações da edificação e procedimentos em caso de emergência. Claro que esses dois tópicos, tanto as informações da edificação como os procedimentos a serem adotados, serão baseados, serão criados a partir do estudo e da análise dos riscos existentes na edificação, riscos que são conhecidos através da análise preliminar de riscos, que é uma ferramenta obrigatória para que se elabore o plano de emergência. Uma vez elaborado o plano de emergência, para que este não fique em uma gaveta, dado que nós temos uma cultura documental, fazemos o documento por obrigatoriedade de algum órgão e engavetamos, mas não é essa a ideia do plano de emergência. O plano de emergência é uma ferramenta que deve ser útil à edificação, que deve ser eficaz para o que ela se propõe. Sendo assim, o plano de emergência, uma vez elaborado, ele deve ser divulgado. Então, o plano de emergência contra incêndio deve ser amplamente divulgado para todos os ocupantes da edificação e também para os visitantes da edificação, ou seja, os visitantes da edificação devem ter conhecimento do plano de emergência. A IT diz que esse conhecimento pode ser feito através de pequenos vídeos, de pequenos panfletos. Acredito que os senhores já podem ter percebido que em algumas plantas e algumas indústrias, quando o visitante vai a este local, ele, antes de adentrar a planta, a edificação, ou antes de ir ao local que ele quer, ele vai a uma sala no qual é passado um pequeno vídeo. Esse vídeo é justamente sobre o plano de emergência, é justamente a divulgação do plano de emergência para este visitante, mesmo resumido. E o plano de emergência, claro, deve fazer parte dos treinamentos da brigada. O plano de emergência deve fazer parte da formação da brigada. O plano de emergência e a brigada são ferramentas, são medidas de segurança contra incêndio que devem andar de mãos dadas, devem andar juntos, de mãos entrelaçadas, dado que a brigada deve ter sua atuação respaldada no plano de emergência e o plano de emergência deve ser feito deve estar em consonância com a brigada e deve ser levado em consideração tanto na formação da brigada como nas reuniões periódicas ou extraordinárias e, como já dito, no treinamento. Então, a brigada deve ter contato íntimo com o plano de emergência. E isso será feito uma vez que se use o plano de emergência no treinamento, formação e nas reuniões da brigada. Então, devem haver reuniões periódicas para tratar sobre o plano de emergência na edificação,
e nestas reuniões periódicas devem ser elaboradas atas, nas quais conste os assuntos tratados, e o principal assunto a ser tratado são os riscos da edificação e se o plano de emergência está sendo cumprido. Então, ainda na cultura brasileira, de só adotar uma boa prática, na maioria das vezes, caso haja cobrança, o vistoriador deve cobrar as atas das reuniões periódicas da Brigada de Emergência, quando na edificação for exigido o plano de emergência. Além das reuniões periódicas, deve também haver reuniões extraordinárias. Sempre que houver uma emergência na edificação, ou quando estiver na iminência de acontecer a emergência na edificação, faz-se uma reunião extraordinária. Ou ainda quando houver alguma alteração de layout da edificação, faz uma reunião extraordinária para compatibilizar o plano de emergência com a atuação da brigada e com aquela mudança que haverá na edificação. A IT16 também traz a previsão da realização de simulados de abandono diário. Vamos ver. Devem ser realizados exercícios simulados de abandono diário, parciais e completos na edificação, com a participação de todos os ocupantes. Isso, claro, quando for completo. Quando for parcial, será com a participação de uma parte, de um setor da edificação. Esses simulados devem ter periodicidade máxima de 1 ano, ou seja, a cada ano deve ter um simulado completo. A periodicidade máxima aqui ela é recomendada pela IT16, mas a IT17, que trata sobre a brigada, ela obriga a realização do simulado no mínimo uma vez ao ano. O simulado serve para que as pessoas internalizem a possibilidade, internalizem os procedimentos, internalizem o caminho seguro de saída de qualquer lugar da edificação até uma área externa. Encaminhe-se para um local seguro, onde deverá haver uma conferência das pessoas para que possa ser certificado se todas as pessoas saíram da edificação. Então, o simulado é para que as pessoas internalizem a saída da edificação e, diante de uma situação de emergência, não entrem em pânico, dado que elas sabem como pode sair de maneira segura da edificação. Por isso que é necessária a realização de simulado, no mínimo, uma vez ao ano. E após o simulado, deve-se fazer uma reunião extraordinária, e essa reunião extraordinária deve resultar em uma ata na qual conste as características do evento, né? O horário, o dia do simulado, o tempo que o bombeiro demorou para chegar na edificação, quais foram os riscos extras observados, o que foi que deu certo e o que foi que não deu certo. Basicamente é isso. A reunião extraordinária após o simulado serve para isso. E o vistoriador, claro, deve cobrar a ata da reunião extraordinária feita após o simulado. No mínimo, haverá uma reunião extraordinária no ano, esta que será feita após o simulado. Sendo assim, de bom alvitre que o vistoriador cobre esta ata para verificação se o simulado ocorreu de forma
se ocorreu em consonância com os requisitos da IT. A auditoria do plano de emergência é isso mesmo, o plano de emergência deve ser auditado a cada 12 meses, de preferência antes da revisão. Por que antes da revisão? Para que o relatório de auditoria, caso ele faça algumas sugestões, essas sugestões possam ser incorporadas ao plano de emergência durante a sua revisão. Então, o profissional deve fazer uma auditoria para ver se o plano de emergência está sendo cumprido conforme a IT 16 e se os riscos da edificação estão sendo realmente minimizados. Então, esses são os objetivos: avaliar a conformidade do plano de emergência com a IT 16 e verificar se os riscos encontrados na análise elaborada pelo profissional habilitado foram minimizados. Isso na elaboração do plano de emergência. Verificar se os riscos encontrados na análise elaborada, a análise preliminar de risco feita antes do plano de emergência. Então, o auditor verifica se os riscos encontrados nessa análise preliminar de risco disposto no plano de emergência, se estes estão sendo minimizados ou eliminados. Então, o vistoriador também deve cobrar o relatório de auditoria, que deve ocorrer a cada 12 meses. Então, no mínimo, uma vez por ano, o plano de emergência deve ser passado por uma auditoria para verificar o seu cumprimento. E o vistoriador deve cobrar o relatório de auditoria do plano de emergência conforme a IT 16. Além disso, o plano de emergência deve ser revisto, deve passar por revisão, no mínimo uma vez ao ano, e sempre que ocorrer uma alteração significativa nos processos ou na área ou no layout da área, sempre que for constatada uma possibilidade de melhoria do plano, eu fiz um curso de análise de risco e posso constatar mais riscos na edificação. Sendo assim, se eu constatar mais riscos, o plano provavelmente será mais elaborado, será mais rigoroso. Então, nesse caso, eu deveria revisar o plano de emergência. E, como já falado, 12 meses da última revisão, ou seja, no mínimo uma vez ao ano, um plano de emergência deve passar por revisão, deve ser revisado. O plano de emergência deve ser apresentado sempre por ocasião da análise do projeto, desde que a edificação esteja em funcionamento. Claro, caso a edificação não esteja em funcionamento, o plano de emergência será apresentado no momento da vistoria, pois para a identificação dos riscos presentes na edificação é necessário que esta esteja em funcionamento. Os riscos são dados em grande parte pela ocupação da edificação. Apesar das características da edificação fornecerem uma parte dos riscos, os outros riscos são dados pelo uso da edificação. Então, como o plano de emergência deve abordar todos esses riscos, o plano de emergência só pode ser elaborado quando a edificação estiver em uso. Então, em regra, por exigência da IT 16, se a edificação estiver em funcionamento, o plano de emergência deve ser apresentado por ocasião da análise do projeto. Se a edificação não estiver em funcionamento no momento da análise do projeto, o plano de emergência será apresentado no momento da vistoria. E o plano de emergência deve ser disponibilizado como uma cópia do plano de emergência deve estar disponível para consulta em local de permanência humana, ou seja, deve haver uma cópia do plano de emergência na portaria e o vistoriador deve cobrar que tenha uma cópia do plano de emergência na portaria ou qualquer outro local com
permanência humana constante durante o funcionamento da edificação. Além disso, além dessa cobrança na vistoria, o bombeiro também exigirá esse plano de emergência ou nos treinamentos ou nas situações de emergência. Ou seja, em uma situação de emergência é interessante que o bombeiro tenha acesso ao plano de emergência. E este acesso ocorrerá desde que o plano de emergência esteja padronizado em um local. Qual local? Entrada da edificação ou qualquer outro local com permanência humana constante, portaria, sala de segurança, desde que tenha permanência humana constante, para que quando o bombeiro for à edificação em treinamento em uma situação de emergência, ele possa consultar esse plano de emergência. Sendo assim, o vistoriador deve exigir que o plano de emergência esteja em local de permanência humana constante, ou vistoriador ou mesmo fiscalizador. Vimos anteriormente, quando estávamos falando sobre os objetivos da IT16, que um destes objetivos é justamente fornecer informações operacionais ao Corpo de Bombeiros. E isto se dará através da planilha de informações operacionais. Então, a planilha de informações operacionais constitui um resumo de dados sobre a edificação. Resumo de dados sobre a edificação, sua ocupação e detalhes úteis para o pronto atendimento operacional do Corpo de Bombeiros. É isto que a planilha de informação operacional deve trazer. O resumo de dados da edificação com os detalhes necessários para o atendimento, para o bom atendimento operacional do Corpo de Bombeiros Militar. E as informações operacionais devem ser preenchidas, devem ser fornecidas por meio do preenchimento da planilha constante no anexo D. Então, a IT também facilita o trabalho de informações operacionais, dizendo quais são os dados necessários para o atendimento. Então, a IT traz um modelo de uma planilha de informações operacionais no anexo D, conforme veremos a seguir. Então, esta é a planilha de informações operacionais e realmente é um resumo de dados com algumas informações da edificação, como localização, ocupação, área, pavimento, população, características de funcionamento, número de funcionários, horário de funcionamento e assim vai. E as medidas de segurança existentes e os riscos existentes também. Então vejam que para o bombeiro é interessantíssimo que ele atenda uma ocorrência sabendo de todas essas características da edificação. A ocorrência não será atendida no escuro, pois com a planilha de informações operacionais, o bombeiro que atenderá a ocorrência terá o seu planejamento, a sua estratégia de combate facilitada, dado que saberá todas as medidas de segurança existentes na edificação, bem como todos os riscos. E isso acontecerá através da planilha de informações operacionais. Então, quando os riscos da edificação forem alterados, a planilha de informações operacionais, claro, lógico, deve ser atualizada. E com a informatização do Serviço de Segurança contra Incêndio, a referida planilha pode ser disponibilizada para preenchimento e envio diretamente pela página do CBMBA. Entretanto, esta informatização ainda não está ocorrendo na prática. Por enquanto, a planilha de informações operacionais deve ser um anexo ao plano de emergência e ser apresentado ao Corpo de Bombeiros por ocasião da análise do projeto ou da vistoria, conforme a edificação esteja em uso ou não. E vimos também que é um dos objetivos da IT
padronizar e alocar as plantas de risco de incêndio na edificação. E o que é planta de risco? A planta de risco é um documento que facilita o reconhecimento do local por parte das equipes de emergência e dos ocupantes da edificação. A planilha de informações operacionais diz quais são as medidas de segurança existentes na edificação. A planilha de informações operacionais diz quais são os riscos existentes na edificação, mas a planta de risco mostra onde essas medidas e onde esses riscos estão localizados. Então, além da planilha de informações operacionais, deve haver a planta de risco com a localização das medidas de segurança e dos riscos específicos na edificação. Então, a planta de risco deve fornecer as seguintes informações: riscos e medidas de segurança, paredes corta-fogo, hidrantes, número de pavimentos, registro de recalque. E a IT também nos traz, no intuito de facilitar a atuação dos profissionais, um exemplo de planta de risco. Então, a planilha de informações operacionais traz a existência dos riscos, a existência das medidas de segurança, e a planta de risco mostra a exata localização destas medidas de segurança e destes riscos. Sendo assim, a planta de risco de incêndio complementa a planilha de informações operacionais e também deve ser um anexo ao plano de emergência. Então, o plano de emergência deverá conter 2 anexos: a planilha de informações operacionais e a planta de risco de incêndio. No que se refere especificamente à planta de risco de incêndio, além dela estar no plano de emergência, ela também deve ser alocada na edificação, conforme veremos posteriormente. A planta de risco deve ser elaborada em formato A2, A3 ou A4, preferencialmente em escala padronizada, conforme o modelo anterior. E em relação à localização da planta de risco, como falamos anteriormente, ela deve permanecer em locais padronizados. E esses locais são aqueles locais que permitam o fácil acesso à planta de risco, que permita que o bombeiro chegue na edificação para atender a emergência e possa ter o acesso imediato à planta de risco. Sendo assim, a planta de risco de incêndio deve permanecer afixada na entrada da edificação, portaria ou recepção, nos pavimentos de descarga, no pavimento da saída e de entrada da edificação e junto ao hall dos demais pavimentos. O hall, porque provavelmente seria o local pelo qual a equipe do bombeiro entraria na edificação sinistrada, e junto ao hall desses demais pavimentos, a planta de risco deve ser também afixada. Então, a planta de risco deve ser afixada em todos os pavimentos. No pavimento de entrada, essa fixação deve ocorrer na entrada da edificação, ou na portaria da recepção. E nos demais pavimentos, essa planta de risco deve ser afixada junto ao hall. Então, por ocasião da vistoria, a planta de risco, a fixação da planta de risco deve existir, e essa existência deve ser cobrada em todos os pavimentos. Então, a planta de risco de incêndio deve ser conferida pelo vistoriador a partir da primeira vistoria em que a edificação estiver ocupada. E por ocasião da alteração dos riscos existentes na edificação, claro, lógico, deve ser feita a substituição da planta de risco de incêndio. Então, recapitulando objetivos: compreender a função e a relevância do plano de emergência em uma planta. Acho que ficou claro, para minimizar os riscos existentes na edificação e permitir
uma atuação coordenada, procedimentos coordenados diante da ocorrência de um incêndio ou qualquer outra emergência e analisar criticamente um plano de emergência. Então, estas foram as referências utilizadas na aula. Muito obrigado. Lembrem-se sempre, vidas são salvas na fase do projeto de segurança contra incêndio. Então, isso que estamos fazendo, nos atualizando para uma melhor confecção e uma melhor verificação dos requisitos do projeto de segurança contra incêndio. Esta atividade também é salvar vidas. Então, muito obrigado, até a próxima. Vidas alheias e riquezas salvar.